Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Falo para vocês aqui um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Para seguir o nosso padrão de cumprimentos. Não sei em qual momento vocês estarão acessando essa videoaula, mas estamos aí com o fechamento do curso. E conforme eu falei para vocês na nossa aula inaugural, a disciplina de TCC, ela vem com o objetivo, né, de auxiliar vocês na construção do trabalho final, o trabalho de conclusão de curso, onde cada um está seguindo aí uma temática, com seu orientador, sua orientadora. Então, espero que o processo aí de construção desse trabalho esteja fluindo, né, de forma leve, que vocês estejam motivados e que tudo esteja correndo da melhor maneira possível, tá? Então, gente, nessa videoaula eu trouxe algumas informações para vocês a respeito do que nós vamos trabalhar na semana 2. Nós vamos dar continuidade, ao falar sobre pesquisa, ao falar sobre a construção da escrita acadêmica do trabalho de vocês. E nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção de alguns pontos bem interessantes, que é a construção da revisão de literatura do referencial teórico e também a questão dos fichamentos, dos resumos, das resenhas e a importância desses elementos no processo de construção do trabalho de vocês. Naquela primeira aula, né, nós fizemos aquele nosso encontro síncrono, então eu trouxe ali uma série de informações relacionadas à pesquisa, falei um pouco sobre a questão da importância da gente discutir sobre o plágio, né? O quão, né, negativo é a influência negativa do plágio na pesquisa, e também deixei mais alguns direcionamentos aí daquela parte mais introdutória da disciplina, como uma revisão também de conceitos que vocês tiveram aí nas duas disciplinas que estão intimamente relacionadas, né, com o trabalho de conclusão de curso, que é a disciplina de pesquisa em educação matemática e os projetos de intervenção pedagógica. E aí, nesse momento, né, no TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, a gente vem com algumas discussões, algumas reflexões sobre a construção mesmo do trabalho e sobre essa ideia da escrita acadêmica. Então, vem esses pontos, né, esses elementos que são importantes de trazer aqui para vocês. Então, nós vamos discutir com mais detalhes também lá no nosso encontro, naquele plantão tira dúvidas que eu vou fazer com vocês no sábado, mas vou deixar também essas videoaulas como um complemento, né? Então, para quem quiser fazer a leitura do material, acompanhar aqui a videoaula com esses principais elementos, então eu acho que uma coisa vai ajudando a outra, né? Então, você tem o material escrito, você tem esse material em vídeo, a gente tem a oportunidade de ter os encontros nos plantões tira dúvidas, tem também o ambiente virtual de aprendizagem, né, o Moodle, onde vocês podem também enviar mensagens, a gente pode trocar informação por lá. Ou seja, a gente tem diversas aí possibilidades de interação, que eu acho que é super importante. E ressaltar também, gente, a importância da interação e da troca entre vocês e seus orientadores, suas orientadoras, né? Eu acho que é um momento importante, né, para essa conversa, para essa troca, para esse compartilhar, né, compartilhar conhecimentos, e vocês vão ver a diferença que isso faz no trabalho de vocês, tá bom? Então, eu vou seguir aquele padrão que a gente está acostumado, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, só para trazer alguns pontos fundamentais. Então, tá aqui, gente, ó. Então, o objetivo hoje é falar sobre escrita acadêmica, né? Até coloquei lá no material escrita acadêmica, parte um, parte 2, parte 3, parte 4, parte N, né? Então, brincadeiras à parte, nós vamos ter ali 4 partes. E aí, o objetivo dessa videoaula é falar um pouquinho sobre referencial teórico e revisão de literatura, resumos, resenhas e fichamentos, beleza? Bom, quando a gente fala, gente, essa é a nossa imagem que já virou o nosso padrão, né? Então, duas boas-vindas aí para vocês mais uma vez. E aí, gente, vamos lá. Eu comentei com vocês na nossa primeira aula
sobre a importância, né, da gente definir um tema de pesquisa. A partir da definição desse tema de pesquisa, a gente vai ter que ser mais específico, né? A gente vai ter que delinear uma questão que nós queremos responder. E para responder essa questão, obviamente, a gente vai ter ali uma metodologia a ser seguida. E para se chegar nesse resultado, nós precisamos de um embasamento. Então, nós precisamos de uma bagagem teórica que nos dê embasamento para a construção do nosso trabalho. Aí, nesse sentido, surge o estudo, né, do referencial, a construção do nosso referencial teórico ou da revisão de literatura, tá? Então, gente, quando a gente fala no referencial teórico, a gente está falando aí de um levantamento bibliográfico. Então, como está falando aqui no slide, olha, o referencial teórico também é chamado de levantamento bibliográfico, que trata da apresentação de forma resumida dos tópicos teóricos estudados, que vão amparar o processo da pesquisa. Então, imagine que você esteja fazendo um trabalho envolvendo funções. Função quadrática, por exemplo, um caso particular aí. Aí, gente, para dar um embasamento teórico, obviamente você vai ter que apresentar a definição de uma função quadrática, as principais propriedades, os principais elementos associados a esse tipo de função. Então, todo esse levantamento bibliográfico faz parte do referencial teórico. E para isso, você vai utilizar livros, né, artigos, dissertações, teses, né, para ter esse respaldo teórico, tá? Beleza. O autor, aí aqui mais alguns elementos, né? O autor do trabalho deve se eximir de toda e qualquer expressão de opinião pessoal, crítica, argumentação. Deve limitar-se a transcrever o que os autores lidos disseram, explicando-os, parafraseando-os, mostrando o que entendeu do que leu desses autores, porém sem manifestar opiniões pessoais e ou críticas à teoria lida. Então, nesse momento, a gente do referencial teórico, onde você vai trazer os elementos teóricos que darão embasamento à sua pesquisa, é o momento realmente de você transcrever o que está lá nos materiais. Só que tomando muito cuidado com o que a gente comentou anteriormente, né? Se você está utilizando elementos que não é você que construiu, você tem que citar esses trabalhos, né? Então, é o momento ali de utilizar as citações, deixar claro que você está embasando em determinado autor, em determinado material. Então, esse é o cuidado que igual está falando aqui, ó. É o momento de aprender com os autores lidos, não de criticar ou resenhar suas ideias. Por isso, o que se faz no referencial teórico são essencialmente citações. Ou seja, você vai estar retirando elementos desses materiais e dando crédito a quem fez isso, mas você sabe que aquilo é o que está dando embasamento para o seu trabalho. O seu trabalho, ele se fundamenta teoricamente nesses estudos que você está fazendo, tá? Bom, então o referencial teórico, ele é considerado o espaço da teoria do seu trabalho. Então, normalmente ele vem numa seção, né, que você pode chamar ali de referencial teórico, revisão de conceitos, conceitos fundamentais. Aí você vai discutir isso aí com o seu orientador, né, sua orientadora, para ver qual seria, né, a estratégia para essa escrita, né, esse título, pode-se dizer assim, dessa parte de fundamentação. Outro ponto importante, já destaquei, mas aqui tá fundamentado, né? O autor do trabalho dá voz aos autores lidos, citando-os, né? Então, você está dando crédito a quem fez aqueles trabalhos. Nesse processo, o autor do trabalho aprende, aprofunda seus conhecimentos e se capacita para o processo de realização da pesquisa, né? Interpretando dados, fazendo as conclusões cabíveis. Então, quer dizer, as conclusões, as interpretações que você vai fazendo dos resultados que você está obtendo, elas têm como referência, né, aquela fundamentação. Então, você vai deixar isso muito claro lá na seção de referencial teórico do seu trabalho, tá? E aí, gente, como escolher, né? Como escolher os itens que você vai colocar no referencial teórico? Em geral,
ela é definida no projeto da pesquisa, tá? Mas aí no decorrer da pesquisa, obviamente, você vai vendo o que que você utilizou na construção do seu trabalho, qual foi a teoria que você utilizou para obter os resultados, né? Então, você deve levar em conta o conteúdo necessário para dar subsídio à sua pesquisa, né? A discussão do problema, a busca das hipóteses, a análise dos resultados, dos dados obtidos. Então, a partir do momento que você tem os resultados do seu trabalho, você viu o que que você utilizou de teoria. Aí, essa teoria ela precisa ser colocada para dar um embasamento, né? Então, ali é o momento de você escolher e selecionar o que que vai ser colocado no seu referencial teórico, né? Mas aí a pergunta que surge é a seguinte, né? Como que eu vou elaborar um referencial teórico, né? Então, depois que você definir os assuntos que vão constituir o teu referencial, né, você tem ali os resultados que você obteve, o que você utilizou de teoria, né? Então, de uma certa forma, você está reunindo, né, definindo os assuntos que vão constituir o teu referencial. Aí, gente, é o momento do autor, né, de você que está construindo a pesquisa, ler e buscar na bibliografia disponível, seja materiais impressos, seja, hoje em dia, né, ainda mais eh, com a era tecnológica que a gente está vivendo, e vocês, né, fazendo essa especialização à distância, sabem que tem muitos materiais online, né? As bibliotecas online, elas estão aí recheadas, né, de materiais, de informações que vocês podem buscar, né? Então, é o momento do autor ler e buscar em bibliografia disponível, e lembrando também daquilo que a gente já comentou, confiável, né? Então, a gente comentou sobre isso lá na nossa aula inaugural, sobre a questão da confiabilidade das fontes de pesquisa. Então, a partir do momento que você vai ler, buscar informações em fontes confiáveis, isso aí vai rechear cada assunto. Por isso que eu coloquei esse rechear aqui, ó, entre aspas, né? É o momento de você pegar cada assunto, né, do teu referencial e rechear cada assunto, né? Compor o conteúdo de cada tópico. Beleza, né? Então aí, gente, no referencial teórico, o que costuma se colocar? Definições, conceitos, né? Delineamento de perfil, apresentação do assunto. Então, definição 1, definição 2, definição 3, teorema 1, propriedade 1. Enfim, é o momento de você trazer todos esses elementos. Levantamento das principais características e ou propriedades, análise ou repercussão da história, evolução, aspectos evolutivos. Então, no referencial teórico, você pode trazer também toda uma construção histórica do assunto, né, para dar esse embasamento, ou seja, para chegar onde chegou hoje, teve toda uma construção histórica. Então, você pode colocar isso lá no teu referencial teórico, né, tomando como referência autores aí renomados. Identificação de vantagens, ganhos, benefícios no uso, implantação, adoção, identificação de desvantagens do uso e implantação, dificuldades, problemas, falhas no uso e implantação, limitações, conflitos. Mas isso aqui, gente, obviamente, vai depender da natureza de cada pesquisa que está sendo realizada, tá? Discussão de possíveis aplicações e usos, estratégias de ações, soluções, aplicações e usos. Então, dependendo da natureza da pesquisa que você está realizando, você vai compor esse referencial com esses principais elementos, né? Mas aí vem a pergunta, né? Mas espera aí, você está falando de referencial teórico e lá no título também tem o que você está chamando de revisão de literatura, né? Muitas vezes isso causa uma certa estranheza, uma certa confusão em dizer, opa, mas o que que é uma coisa, o que que é outra, né? Então, muitos autores defendem que a revisão de literatura é diferente da fundamentação teórica. De uma certa forma, gente, elas andam juntas, mas o referencial teórico, ele é mais focado naquela questão de conceitos, propriedades, definições, teoremas, ou seja, o que está recheando o aspecto mais teórico do seu trabalho. Agora, quando a gente fala na questão da revisão de literatura, é quando você tem
um determinado assunto que você está estudando, e aí você faz uma busca em fontes confiáveis de outros trabalhos, né, de outros autores com uma mesma temática. Então, a partir do momento que você faz a leitura, faz a análise, faz anotações, faz citações de trabalhos cujos resultados, né, têm uma ligação com o que você está trabalhando, você também está dando uma fundamentação, obviamente, né, porque você tem possibilidade, né, de discutir esses resultados, comparar esses resultados com o que você obteve, né, encontrar outras perguntas, né, que não foram resolvidas naquele momento. Então, ali, gente, é o que a gente chama de revisão de literatura, né? Então, a revisão de literatura, ela reflete a busca do autor por trabalhos que realizaram pesquisas com o mesmo tema, geralmente com referenciais teóricos semelhantes, então a fundamentação teórica ali das definições, propriedades, teoremas, é bem semelhante, mas também pode ser diferente, né? Não tem problema. E muitas vezes, por meio da revisão de literatura, o autor encontra brechas, tá, entre aspas, né, nas quais pode expandir determinada pesquisa ou teoria. É o que a gente chama também de gaps. Como assim? Um determinado autor foi estudar sobre determinado assunto, aí ele, né, fez lá todos os aspectos metodológicos, fez a pesquisa, encontrou os resultados, beleza. Mas desses resultados, aí você faz a leitura, você fala, mas ele não pensou por esse ponto de vista aqui. Ele não testou esse caso. Ele não fez essa parte. Ah, então tem uma brecha aí. Então, quer dizer, os resultados deles estão muito interessantes, né? Tem toda uma fundamentação legal, mas dá para continuar esse trabalho, né? Então, a gente pode contribuir com esse trabalho. Então, essas são as brechas que eu estou querendo dizer, né? Então, a partir desse trabalho, você encontra possibilidades de contribuir com esse trabalho, né? Então, a revisão de literatura, ela ajuda muito nisso também, nessas brechas que a gente encontra, para que a gente possa trazer com a nossa pesquisa outros resultados, né? Que complementem ou que, de uma certa forma, tragam pontos de vista diferentes. Então, é um momento de discutir, de refletir, de analisar sobre aqueles resultados, né? Segundo Flick, a revisão de literatura teórica em sua área de pesquisa pode ajudar a encontrar respostas para perguntas do seguinte tipo: o que já foi descoberto sobre esse ponto em particular ou sobre esse campo de um modo geral? Então, a gente tem condições de, a partir dessa revisão, responder essa questão. Quais as teorias foram utilizadas ou discutidas nessa área? Quais os conceitos foram utilizados ou contestados? Quais as discussões ou as controvérsias teóricas ou metodológicas nesse campo? Quais as questões ainda em aberto? Aquilo que eu falei dos gaps, né? As brechas que a gente tem. O que que ainda não foi estudado? Ah, ele não pensou nisso, isso ainda não foi estudado. Será que a gente consegue? Aí, gente, o legal da pesquisa, né? Que você começa a encontrar outras possibilidades. E pensem também no trabalho de vocês. Vocês vão obter resultados. Mas aí, quando esse trabalho for para outros pesquisadores, você vai servir de referência para eles, né? Aí, do seu trabalho, ficou alguma coisa sem responder? Aí, a hora dos outros pesquisadores, opa, ele não fez isso. Ah, eu posso complementar. Vocês viram? Que é um elo, né? Então, uma coisa vai complementando a outra, e isso eu acho de uma riqueza muito grande, né? E para isso, gente, para que a gente possa ter essa construção do nosso embasamento teórico, da nossa fundamentação teórica, propriedades, definições, enfim, dando embasamento, e também a parte da revisão de literatura de trabalhos, né, que já realizaram encontraram resultados sobre o assunto que a gente está trabalhando, a gente precisa tomar cuidado com a questão que eu falei das fontes de pesquisa, né? E a gente precisa também do que a gente chama de um processo sistematizado de pesquisa, que envolve, primeiramente, a exploração de fontes de pesquisa, a fim de identificar aquelas disponíveis. Então, a questão que eu pontuei bastante lá no primeiro dia sobre a confiabilidade, sobre as possibilidades. No material, eu cito algumas fontes lá que vocês podem buscar. A seleção do material que servirá como referencial para a construção da base teórica do estudo, isso eu já destaquei anteriormente também.
A leitura, né, desse material, então a leitura, eu repito mais uma vez a importância da leitura nesse processo da pesquisa, né? Então, a primeira leitura, uma segunda, terceira, enfim, às vezes não vai ser no primeiro momento que você vai conseguir assimilar tudo. Você vai precisar ler de novo, fazer marcações, fazer anotações. E a partir dessa leitura, a partir dessa análise, depois da seleção dos materiais, é o momento de você começar a fazer as anotações, né? Um fichamento, um registro do que você está estudando para que você utilize isso para o embasamento do seu trabalho, né? E aí, gente, é o que vem a ideia dos fichamentos, dos resumos e das resenhas, né? Então, a partir da fonte, né, você vai identificar as fontes, buscar os materiais, encontrar os materiais, fazer a leitura, uma, duas, três, faz as marcações, aí você começa a fazer as anotações, né? Então, o fichamento, gente, o que que é um fichamento? Fichamento é o ato de registrar os estudos de um livro, um texto, né, qualquer, um artigo, dissertação, tese, enfim, isso eu estou falando do âmbito acadêmico, tá? Mas, obviamente, você pode fazer os fichamentos de outros assuntos do seu interesse, mas aqui a gente está falando em particular da parte da pesquisa acadêmica, né? E por meio desse registro, vai possibilitar para os estudantes, além da facilidade da execução dos trabalhos, a assimilação do conhecimento, né? Então, quando você faz essas marcações, quando você faz essas anotações, isso ajuda muito no processo de assimilar, né? Beleza. De acordo com diversos autores, o fichamento deve conter a seguinte estrutura. Isso aqui é uma sugestão, né? Então, alguns autores sugerem que no fichamento tem essa estrutura. Um cabeçalho indicando o assunto. Olha, o assunto que eu estou estudando é esse. A referência da obra, né? Então, a referência utilizada foi essa. Ou seja, se há referência, você vai ter que dizer o autor, o título, o local de publicação, a editora, o ano da publicação, e depois você vem fazendo ali uma espécie de resumo, né, de cada um dos elementos principais que você identificou, as citações que você encontrou. Inclusive, no material, a gente fica até o convite para vocês fazerem uma leitura do material que eu construí e que disponibilizei lá no Moodle, onde tem alguns modelos de fichamentos para vocês darem uma olhada. E qualquer dúvida, a gente pode conversar lá no plantão ou em outro momento que vocês precisarem, tá? Aí eu falei dessa questão do resumo, né? De você pegar esse determinado material, ler, anotar. Mas e aí, o que que é o resumo, né? O resumo nada mais é do que você ter um texto e reduzir esse texto às principais ideias, né? Então, aí você vai parafrasear o autor, né, no intuito de compreender esse texto, elaborando, obviamente, um texto seu, baseado naquilo, apresentando, de uma certa forma, uma síntese, um resumo das ideias do autor. Ele expõe, de forma abreviada, como eu já falei, as ideias do autor, e normalmente nos resumos a gente não faz uso de citações. Apresenta ideias ou fatos essenciais de um texto, mantendo fidelidade ao pensamento do autor. Então, um dos tipos de resumo é onde você não vai, fazer ali críticas ao trabalho, reflexões, comentários. Simplesmente você vai manter fielmente o que o autor, diz, né? Então, você vai trazer as informações principais do texto. A estrutura do resumo envolve um plano lógico, né, sequencial, que tem, obviamente, né, de uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você tem que seguir uma lógica, né? Você quer resumir aquele trabalho, mas aquele trabalho ele precisa, de uma certa forma, trazer a essência do que o trabalho está apresentando. Então, não adianta nada você trazer um pedaço só do trabalho, só o finalzinho dele. Mas espera aí, como que ele chegou naquela conclusão? Ah, teve uma fundamentação inicial, um desenvolvimento, uma conclusão, que é o que a gente chama de um fio condutor, né? E aí isso você vai conseguir chegar num resumo bem feito. A extensão do resumo, qual que é o tamanho de um resumo, né? Ela vai variar de acordo com a finalidade do trabalho, né? Mas que fique claro que o resumo, ele precisa ser objetivo, conciso e, no resumo, a gente não costuma enumerar tópicos, né? Com um pontinho isso, um pontinho isso, um pontinho isso. Não. Normalmente vem no texto corrido, né? E aí separando, né? A parte introdutória, desenvolvimento, a conclusão, então seguindo uma ordem lógica na escrita.
Mas aí tem um tipo de resumo, que é o que a gente chama de resenha, tá? O que que é uma resenha? Por definição, uma resenha é uma apreciação de uma obra literária, de um texto, cujo objetivo é dar uma ideia quanto ao conteúdo desse texto ou obra. Então, você vai fazer um resumo também disso, só que na resenha, você eh, vai ter a possibilidade de criticar, de dar apontamentos e sugestões, comentários seus. Por isso que a gente chama de resenha crítica, tá? Então, para o pesquisador, a resenha é de suma importância, por quê? Porque é a maneira mais fácil e rápida de se promover a seleção das obras que serão utilizadas na sua pesquisa. Porque você traz o resumo, você traz os seus comentários, o seu ponto de vista a respeito do assunto, e aí é importante destacar também que a resenha, ela pode ter simplesmente essa característica de um resumo, né, sendo simplesmente uma síntese do conteúdo, né, meramente informativa, só que também o resenhista pode adotar essa posição crítica perante a obra. Então, normalmente ele traz ali um resumo do material e lá no final ele adota uma posição crítica, né? Então, aí ele, além de trazer essa exposição das ideias do autor, ele faz uma crítica, compara as ideias desse autor com a de outros autores, avalia os resultados que foram apresentados, né? E aí, ele traz essa questão das suas convicções, né? Então, para fazer uma resenha, você precisa estar muito bem embasado também no assunto, né? Porque para você criticar, para você trazer sua opinião, você precisa ter uma fundamentação. Então, olha, eu já li um outro trabalho que falava sobre isso, que contrapõe o que esse fez. Então, é o momento de você trazer a sua opinião, mas uma opinião fundamentada, né? E aí, gente, eu acabei de falar, né? Nesse caso, pressupõe-se que o resenhista tem um profundo conhecimento a respeito do assunto objeto de trabalho. E aí, a partir desse momento, esse resumo que você está fazendo com essa crítica no final é o que a gente chama de uma resenha crítica. E também, gente, vai ter lá no material mais algumas recomendações, algumas sugestões, exemplos para vocês darem uma olhada. E aí, aqui, só para fechar, eu trouxe algumas recomendações, né, no caso das resenhas. Primeiro, o aluno, estudante, deve fazer uma leitura sem compromisso do texto, aí a importância, mais uma vez, da leitura, né? Nesse primeiro momento, nessa primeira leitura, é onde vai se fazer a verificação dos conceitos, do objetivo do texto, ou os objetivos, né? Conhecer o autor, sua formação, né? Atentar também para o período que a obra foi feita, que às vezes você vai trazer uma discussão sobre a obra, mas é uma obra lá do ano 2000, por exemplo. Ah, mas de lá para cá, quanta coisa evoluiu. Então, naquele momento, fazia total sentido aquilo que estava sendo feito. Mas hoje em dia, né, com todo o desenvolvimento, todo o desenrolar, é lógico, né, que teve aprimoramentos. Então, você pode discutir isso, você pode dizer isso. Então, é importante você se atentar a quando que foi feita essa obra, né? Para você ter essa crítica embasada e fundamentada naquele momento, né? No segundo momento, você vai aprender com esses conceitos tratados pelo autor e, se possível, fazer um paralelo com as definições clássicas desses conceitos. Então, por isso que é legal, né, na pesquisa, você ter uma separação de materiais clássicos, né, que foram os precursores, pode-se dizer assim, e os mais atuais. Você começa a fazer esse paralelo, né? No terceiro momento, você vai verificar os métodos, as provas científicas utilizadas pelo autor para construir o trabalho. Num quarto momento, você vai verificar se o autor é claro quanto às especificações dos objetivos do trabalho, se dá uma resposta a esses objetivos e, por fim, você verifica a importância dessa obra para a vida prática e acadêmica, né? Então, você vai fazendo toda essa construção, desde uma primeira leitura até a crítica final, né? Tudo embasado, né? Então, sempre tomando esse cuidado com a seleção de materiais clássicos, contemporâneos, né, fazendo esse paralelo, identificando quais foram os avanços, né, o que que teve de melhorias durante o tempo, o que que você também pode contribuir com esse trabalho, aí a importância da relação com a revisão de literatura desses materiais que você está fazendo essa coleta, né? Então, tudo isso, gente, vai dando embasamento para a construção de uma seção muito importante do trabalho de vocês,
que é a seção lá do desenvolvimento, né? Uma das partes do desenvolvimento é essa fundamentação teórica que vem por meio do referencial teórico, da revisão de literatura, né? E para chegar nisso, é importante você tratar esses assuntos é, fazendo aí os resumos, as resenhas, os fichamentos, para te ajudar nesse embasamento do seu trabalho. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria trazer nesse primeiro momento, né? Eu vou gravar uma segunda videoaula agora, ainda para essa semana 2, porque além de falar sobre referencial teórico, revisão de literatura e o resumo, resenha e fichamento, que é o que leva a esse referencial e a essa revisão, a gente vai falar um pouco também sobre referências e citações. Só que para não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui e vou fazer uma nova gravação desses outros elementos para que a gente possa discutir um pouquinho. Tá bom, gente? Então, eu agradeço imensamente, né, a atenção de vocês, o tempo que vocês estão tirando para acompanhar esse vídeo até aqui. E daqui a pouco, né, vem uma continuação desse vídeo, falando sobre citações, referências e mais algumas coisinhas legais para a gente dar continuidade aí no nosso trabalho de conclusão de curso. Beleza, gente? Agradeço mais uma vez. Um abração para vocês e até já.